nome é Jeová Silva e estou gravando mais um vídeo para a honra e para a glória do Senhor Jesus com o tema o batismo de criança. Louvado seja o nome do Senhor. Este tema é um tema muito discutido no meio evangélico e catolicismo, mas nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas para a honra e para a glória do Senhor. Eu não tenho aqui a intenção de denegrir denominação, doutrinas, em nome de Jesus, não tenho essa intenção. A minha intenção aqui é de levar a palavra do Senhor a toda criatura, como tem nos ordenado o próprio Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, a nossa única regra de fé e prática para a honra e glória do Senhor. Aqui, meus queridos, o grande é Jesus Cristo e é Ele que nos diz como nós devemos andar na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. A você que ainda não é inscrito no canal, eu quero pedir, em nome de Jesus, se inscreva neste canal para nos estar aí ajudando a evangelizar, a levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam de ouvir a palavra da salvação, em nome de Jesus Cristo. E desde já eu quero agradecer a você que está assistindo, a você que está comentando, a você que está deixando like e se inscrevendo no canal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o tema, o batismo de criança. Por que os evangélicos não batizam criança? Será que tem alguma base bíblica? É claro, e um dos versículos mais conhecidos pela igreja, que está escrito lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, que vai dizer o seguinte: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E no versículo 16 vai dizer o seguinte: e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Só por este versículo nós já temos a ideia de que para uma pessoa ser batizado é necessário primeiro crer no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a base, aleluia, que nós temos na Bíblia Sagrada para não batizar crianças de colo, porque a criança ela não tem esse discernimento, a criança não sabe nem o que é o Evangelho, mas o Senhor Jesus Cristo diz: quem crê nesse Evangelho que é pregado, quem crê e for batizado será salvo. Então antes desse batismo vem uma palavra chamada crer, bendito seja o nome do Senhor. Mas não é apenas neste versículo que eu vou dar a base bíblica deste tema que é tão discutido para a honra e para a glória do Senhor. Vamos também para Marcos, capítulo 1 e o versículo 5. Vamos para a Bíblia, porque é melhor nós irmos com a Bíblia para tirar dúvidas aí, que nós temos aqui a palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 1 e o versículo de número 5, que vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor: e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Todos da província iam até João Batista para ser batizado. Só que o engraçado, interessante nós observarmos aqui, é que as pessoas, antes de ser batizado, eles confessavam os seus pecados. Criancinha não tem pecado. Como a criancinha vai confessar se nem saber falar ela não sabe? Então aí já derruba aquela doutrina de dizer que a criança tem que ser batizado. Eu acredito, meus queridos, conforme a palavra do Senhor, para a pessoa ser batizado é preciso a pessoa ter o discernimento, é preciso a pessoa conhecer a verdade, como a própria palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós, conhecendo o Evangelho, é preciso nós crer no Evangelho para aí receber o batismo, porque é preciso nós acreditar no batismo para a honra e para a glória do Senhor. Mas nós vamos ainda para mais um versículo encontrado na palavra do Senhor Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui em Marcos, capítulo 1 e versículo 5, nós vemos que as pessoas confessavam os seus pecados para ser batizado. Agora vamos para Atos, capítulo 2
e vamos ver ali o que a palavra do Senhor vai dizer, que eles receberam a palavra. Atos capítulo 2 e o versículo de número 41. Atos 2 e o versículo 41, que vai dizer assim: olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Ou seja, eles ouviram, eles receberam, eles creram na palavra e aí então foram batizados. É necessário primeiro você crer para depois você ser batizado. Então não tem lógica uma criança ser batizada, uma criancinha de colo. Vamos para mais um versículo, meus amados, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que é um dos versículos mais usado pela Igreja Católica, de dizer que a família de Crispo foram batizados, então talvez nessa casa havia criança também. Então vamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 18 e o versículo 8. Atos, capítulo 18 e o versículo de número 8, que diz? Diz a palavra do Senhor: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Nós vamos ver que Crispo creu na palavra do Senhor. Só que o interessante nós observamos aqui é que diz: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Ou seja, os que eram da casa de Cristo também creram. Ou seja, se tem criancinha pequena, a criancinha pequena, elas não vão poder crer, porque elas não têm esse discernimento de crer, não sabem nem o que é o Evangelho. Então aqui está dizendo das pessoas que têm raciocínios, das pessoas que têm o discernimento. Então Crispo, com toda a sua casa, creram na palavra e foram batizados. E ainda diz também que ali também haviam muitos dos coríntios que ouviram e creram e também foram batizados para a honra e para a glória. Então aí tá, tira a dúvida, louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor, não é o presbítero Jeová que está falando, é a Bíblia Sagrada que está falando, que eles creram e foram batizados. Mas ainda tem um versículo, ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, glória a Deus, no capítulo 19 e o versículo 5, que vai dizer: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles ouviram a palavra. Eles não foram batizados do nada. Se nós acreditar na teoria de que criança tem que ser batizada, não, criança, para começar, ela não ouve assim, ela não entende o falar de um adulto. Como elas vão ouvir para crer e ser batizado? É exatamente isso que eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo. O batismo é preciso crer para ser batizado. E quanto às crianças, eles dizem assim, os católicos dizem assim: não impeça das crianças ir receber o Espírito Santo. Só que a criança, por natureza, elas têm o Espírito Santo. É tão tal que Jesus Cristo disse que vide a mim os pequeninos, as crianças, pois as tais é o reino de Deus. Se você quiser tirar essa dúvida, você vai lá em Mateus capítulo 18 e o versículo 5, onde vai dizer que qualquer que receber uma dessas criancinhas recebe o Senhor também. Mateus capítulo 18 e o versículo 5. E em Mateus 19:14 a Bíblia vai dizer que das tais é o reino de Deus. Ou seja, das crianças é o reino de Deus. Não é necessário uma criancinha ser batizada, porque elas já são do Senhor naturalmente. Não precisa elas ser batizadas. Elas já são do Senhor naturalmente. Louvado seja o nome de Jesus. É isso, meus queridos. É esta palavra que eu quero levar a vocês. Em nome do Senhor, eu agradeço desde já pela sua compreensão, por você ter assistido este vídeo. Deixa o like. Você pode comentar em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus.